Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Esta é uma aula livre, não é continuidade daquelas aulas anteriores. Nesta aula nós iremos aprender a criar uma agenda utilizando o driver de adaptação de banco de dados MySQL e o PDO. A nossa agenda vai ter uma interface bem simples. Essa aqui é a interface da nossa agenda. Vou executar aqui para a gente ver como que ela vai ficar. A interface da nossa agenda é bem simplesinha. Eu tenho aqui um adicionar contatos aqui em cima, onde eu vou colocar o nome da pessoa e o número de telefone. E eu vou ter aqui a lista de contatos com um campo onde eu posso consultar por nome e ele vai filtrar para mim os contatos que tem na minha agenda com esse nome. Tipo mesmo a agenda do celular. Para isso a gente vai usar o nosso servidor local. Eu estou aqui com o XAMPP instalado na minha máquina, então eu vou ligar o meu XAMPP aqui, meu servidor local. Como eu vou usar o MySQL, então eu vou startar o Apache, que é o meu servidor, que ele vai permitir o PHP funcionar, e o MySQL, que é a minha base de dados, onde eu vou utilizar. Vou acessar aqui o MySQL primeiramente. Como a gente está criando uma agenda, eu vou criar uma base de dados para dar suporte a essa agenda. Já deixei a base de dados no esquema aqui. Essa é a minha base de dados. É uma base de dados bem simples. Vou criar uma base de dados chamada agenda e eu vou colocar uma tabela nessa base de dados chamada contato. Então, banco de dados agenda e uma tabela contato. O que o meu contato vai possuir? O meu contato ele vai possuir um ID do contato, o nome do contato e o telefone do contato. Sendo que esse ID do contato ele vai ser um auto-increment. Depois a gente coloca lá no banco de dados. Essa agenda vai ter duas funções bem simples. Uma função de adicionar contato e uma função de consultar contato pelo nome. O legal de se usar o like é que quando você não coloca nada aqui no like, automaticamente ele traz todos os contatos. Então a gente vai usar um select tudo de contato, onde contato.nome for igual, desejável e o que a gente decidir. Eu vou ordenar por nome. Vou executar essa minha agenda no meu servidor local. Então aqui no meu servidor local, que está simulando o servidor para mim, vou criar aqui uma nova consulta. Vou dar um Ctrl C aqui nessa minha tabela que eu já tinha deixado pronto. Então, criando a base de dados agenda, criando a tabela contato, executando isso aqui, ok? A gente acabou de ter a agenda criada aqui. Vou fazer um teste agora com a minha agenda. Vou fazer uma inserção nessa minha agenda. Vou inserir essa primeira linha, que é um primeiro contato, que é o insert. A gente vai utilizar esse insert aqui. Ok, executado. O contato já existe na minha agenda. O ID do contato é o contato 0. A gente deve alterar aqui no contato. O ID do contato ele tem que ser auto-increment. Eu esqueci de mudar isso aí. Eu vou vir aqui no contato, só vou alterar ele para auto-increment, senão depois ele vai ficar dando problema. Vou mudar aqui, ó, ID do contato, mudar, eu vou transformar isso aqui para auto-increment. O certo era deixar já no comando lá, mas eu esqueci. Ok, agora esse contato é auto-increment. Então, o primeiro contato foi o contato 0. Agora, se eu adicionar mais um contato, vai ser o contato 1, 2 e assim por diante. Então, cada novo contato, um novo número para esse contato. E aqui a gente vai fazer um teste naquele nosso like que a gente criou, o comando like. Então, ó, select, ele vai selecionar tudo. E, ó, vai estar selecionando tudo do contato, todos os contatos, onde o nome do contato for aparecido com o E aqui. Executando aqui, só tem um contato adicionado, então eu trouxe o Wellington aqui. Se a gente não definir nada para esse comando like, se ele ficar vazio, vai trazer todo mundo também. Então por isso a gente está usando ele. Ó. Ficou vazio, trouxe todo mundo.
Agora, se eu colocar um nome que ainda não tem na minha agenda, tipo, vamos dizer que eu estivesse querendo pesquisar por João, executar, não trouxe nenhum resultado. Então, a gente vai usar isso aqui depois lá no PHP. Bom, agora no PHP, a gente já tem um banco de dados, então eu já acabei de criar um banco de dados agenda. Agora no PHP, eu vou criar um novo projeto no PHP. Novo projeto, uma aplicação PHP. Vou dar o nome dessa minha aplicação PHP de agenda. Agenda. Lembrando que o local onde você vai salvar esse sistema, esse novo projeto, tem que ser na pasta do servidor. No meu caso, eu configurei a pasta do meu servidor aqui no disco local C. Eu criei uma pasta www e apontei a pasta do meu servidor para esse www. Geralmente, quem está com o XAMPP instalado, por padrão, a pasta do servidor fica dentro de XAMPP, htdocs, e é essa pasta a pasta onde você vai colocar o seu projeto para ele funcionar. Ou se não, se ele tiver configurado igual o meu, para outro diretório, coloque dentro do diretório que ele está configurado. Eu vou colocar aqui dentro do diretório que o meu servidor está apontado, que é o www. Ok, vou criar. Vou colocar dentro do diretório e vou criar aqui um nome, criar um diretório para ele aqui. Dar um próximo. Próximo ainda e finalizar. Ok. Aqui ele tem uma página index. Nesse sistema eu não vou usar essa página index, eu vou renomear ela para MySQL, né, que é o driver MySQL. Eu vou mostrar como usar o driver MySQL. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele e vou renomear esse aqui para PDO. Então a gente vai mostrar criando essa agenda das duas formas, tanto em MySQL quanto em PDO. Okay. MySQL, ele é um driver de adaptação do próprio, é um driver de adaptação do PHP, né, para o MySQL. No entanto, ele só funciona para base de dados MySQL. Quando a gente trabalha com PDO, ele funciona para 12 tipos de bases de dados diferentes, incluindo Oracle, SQL Server. Então tem as suas vantagens e desvantagens. Então o primeiro que a gente vai criar aqui vai ser a interface MySQL. Então para criar essa interface MySQL, eu já deixei aqui prontinho para a gente a interface que a gente vai usar, que foi aquele que a gente mostrou, por enquanto sem nenhuma funcionalidade ainda, mas é essa interface que a gente vai usar, bem simplesinha. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl+A, Ctrl+C nessa interface aqui, depois eu disponibilizo essa interfacinha para vocês lá no comentário do vídeo também. Aqui, então, MySQL, dá um Ctrl+A, Ctrl+V aqui, tá aqui a nossa interface. Bom, por enquanto, a gente não criou nenhuma codificação PHP ainda, então não está funcionando nem o cadastro, né? E nem a consulta também. Aqui na nossa interface, no nosso formulário, a gente criou, eu tenho um campo aqui, o nome, eu tenho um campo telefone, e eu tenho o meu botão, que é o botão que é o tipo Submit, e o nome desse botão é o BTN ADD Contatos. Então, para a gente trabalhar com primeiramente com o drive de adaptação MySQL, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou explicar para você já como que vai funcionar. Formatar certinho aqui. Bom, então esse primeiro exemplo, a gente está trabalhando com o MySQL Connect, né, que é o nosso driver de adaptação MySQL. Então, primeiramente, o que o MySQL precisa para poder funcionar? A gente criou uma variável conexão, que é uma variável que ela vai guardar a conexão com o banco, né? Essa conexão ela vai ser estabelecida a partir do MySQL Connect. Aqui, o que o MySQL Connect precisa? Ele precisa de qual é o servidor, no meu caso é o localhost.
qual é o usuário que está utilizando esse banco de dados, esse servidor. Aqui também não foi criado outro usuário, por padrão é o root. A senha, está sem senha o meu servidor, né? Meu servidor não tem a senha ainda, então fica vazio a senha. E qual é o nome da base de dados? Que a gente criou lá, ó, create database agenda. O nome da base de dados para a qual eu vou apontar então aí o meu comando de MySQL Connect. Então, servidor, usuário, senha, né, senha e a base de dados que a gente vai estar utilizando. A partir daqui, a gente já montou a conexão, então eu já tenho qual é o caminho da minha conexão a partir desse momento. Nessa aula eu não estou mostrando como configurar se a conexão deu certo ou não, criar as possíveis saídas de erro da conexão. O objetivo é ser uma aula bem simples. Aqui o que a gente está fazendo? Então, após a conexão estar estabelecida, nesse próximo momento aqui, a gente está verificando se houve um clique, então, nesse botão contato, né? ADD contato. Só pegar uma ferramenta de ajuda aqui. Bom, então, ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando, então, nesse momento, ó, se alguém clicou no botão adicionar contato. Então, ó, esse aqui é o nosso botão adicionar contato. Então, estou verificando se houve um clique nesse botão. Então, caso houve um clique nesse botão, foi porque alguém está querendo adicionar algum contato à agenda. Então, o que a gente faz? Eu pego, né, o TXT nome, quem que é TXT nome? É esse cara aqui, e o TXT telefone, e adiciono eles para uma variável chamada nome e uma variável tel. Então, aqui a gente está fazendo aqui o seguinte. Após a pessoa clicar no botão então adicionar contatos, eu estou pegando o TXT nome, que é o nome que a pessoa colocou naquele campo, e através do método get, né, a gente está adicionando esse valor à variável nome. A mesma coisa a gente está fazendo também aqui com o TXT telefone. Através do método get, a gente está adicionando ele a uma variável chamada tel. A partir desse momento, eu estou usando aquele comando de insert que a gente usou lá para adicionar o primeiro contato no banco. Nessa aula também eu não vou ensinar como fazer procedimentos que seria o mais correto, até mesmo para evitar inject SQL no nosso banco. Então nessa aula a gente está usando um insert mesmo aqui, bem simples, praticamente com pouca segurança. Então insert into, né, contato, então eu estou adicionando contato, e a ordem de entrada nome e telefone. Então quem que é o nome? O nome foi o nome que a pessoa preencheu lá dentro, né, do nosso campo, e o telefone também foi o telefone que a pessoa preencheu, que foi pego aqui pelo get e agora está em telefone. Então nesse momento eu criei uma variável chamada cmd de comando SQL, e como a gente está usando aqui o MySQL, MySQL Query, né, que vai ser o nosso comando aqui, é o nosso MySQL para executar o comando. Então para esse MySQL Query eu estou passando qual que é a conexão que eu tenho com o banco, que a gente já montou essa conexão com o banco, e qual é o comando que eu quero que seja executado nesse banco. Então, para resumir, o banco e qual o servidor e qual é o banco, né, com usuário e senha, e qual é o comando que eu quero que execute nesse banco. Esse MySQL Query, ele devolve para mim uma variável do tipo booleana, se deu certo ou não. Então aqui, ó, o que a gente está verificando? Ó? Se ele retornou true, né, que ele retornou que foi possível inserir o comando no banco, então contato adicionado com sucesso. Vamos testar lá, ver se funcionou. Então aqui, ó, nosso primeiro teste. Vou vir aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Eu vou vir aqui no meu localhost. Ok, estou trabalhando aqui, o primeiro que eu estou fazendo é o MySQL. Ok, então vou adicionar um contato aqui, José, definir um número qualquer de telefone, adicionar contato. Contato adicionado com sucesso.
Se eu vim aqui agora no meu banco de dados direto, eu já vou ver que vai ter dois contatos aqui, ó, Eliton e José, os dois contatos adicionados já. Bom, por enquanto, agora a gente tem dois contatos no banco, né? Tem o ID 1 e o ID 2, né? Agora, o que eu preciso fazer? Pegar de volta, então, esses dados agora e mostrar na tela do usuário. Para pegar de volta esses dados, a gente vai usar, então, agora o MySQL também, né? MySQL. A gente vai buscar esses dados de volta. Já vou explicar para vocês aqui como que a gente faz. Bom, então essa aqui agora, né, a parte do formulário onde busca os contatos de volta. Então aqui em cima a pessoa digita se ela quiser fazer um filtro e aqui embaixo vai listar todos os contatos possíveis. Se não digitar nada, lista todos. Se digitar, busca pelo que está sendo digitado, né? Pelo que está sendo filtrado. Bom, aqui ó, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está executando aquele comando que eu mostrei para vocês, que era um select, né, selecionar tudo de contato, onde contato, ponto like, né, que seria quase igual, né, igual a, eu estou buscando alguma coisa parecida com E, então todo o nome que possui o E no nome, ele vai trazer para a gente. Então, selecionando tudo de contato, onde o nome, né, for desejável que ele tenha o E no nome aqui, e eu estou ordenando por nome. Então, é esse comando que a gente vai executar quando a pessoa, né, clicar lá em consultar lá o contato. Nesse formuláriozinho de consulta de contato, que é esse aqui, né, formuláriozinho de consulta de contato, a gente possui nesse formulário um campo chamado txt nome consult, né, que é o nome que a pessoa deseja consultar. E aqui eu tenho um botão só, um botão submit, né? Eu não coloquei nem nome, nada para esse botão, né? Com o botão submit e consultar contato. Aqui o comando de consulta, que é o comando que nós estamos preparando para a consulta. Então ficou select from contato, onde contato like. Aqui o que a gente fez aqui, ó. Nesse momento a gente concatenou junto com esse comando de consulta, o nome que está vindo do formulário. Bom, então, esse aqui é um nome que a pessoa deseja consultar. Então, a gente está concatenando aqui junto com o like, né, porcentagem antes e porcentagem depois. É que se encontrar qualquer parte do nome contendo a palavra que o usuário digitou, vai trazer o nome. Então, ponto, né, que é o símbolo de concatenação no PHP, ponto, e aqui fica get nome, txt nome da consulta. Aqui, o importante aqui, a gente fez uma variável de suprimir, a gente está suprimindo o erro aqui. Quando eu coloco o arroba antes, eu estou suprimindo esse erro. Então, o objetivo de suprimir o erro é que a gente não verificou se existe ou não o txt nome consulta. Então, se ele não existisse, daria um erro. Então, para não dar esse erro, a gente está suprimindo esse erro aqui. Quando que o txt nome consulta vai passar a existir? Apenas quando alguém digitar alguma coisa no nome e pressionar no botão submit. Então, ele só vai existir quando isso acontecer. Só que na maior parte das vezes isso não vai acontecer. Vai estar listando todos os contatos sem filtrar. Então, por isso, eu estou suprimindo o erro aqui que eu não criei uma estrutura de controle para verificar se foi digitado ou não alguma coisa. Então, aqui é o nosso comando SQL, né, o comando SQL de consulta. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, estou usando o MySQL Query. Né? Aqui nesse MySQL Query é uma consulta, então eu quero verificar o que eu encontrei no banco. Então a gente usou MySQL Query aqui. Eu fiz o seguinte, passei a conexão que eu tenho com o banco, né, e o comando que eu quero que se execute no banco, que é esse select aqui com o nome de consulta. Então, dentro desse contato, a partir do momento que a gente executou esse MySQL Query, dentro desse contato, eu vou ter aqui todo o resultado encontrado no banco, que seria algo parecido com isso aqui, né?
Então a gente vai ter essa tabela de resultado encontrado no banco dentro dessa variável contatos aqui. Então a partir desse momento eu faço um if para verificar, ó, MySQL num house. Ele vai verificar se existe mais de uma linha afetada, né? Se o que retornou do banco é diferente de zero. Então qualquer coisa que seja diferente de zero, retornou uma linha já é diferente de zero. Então quer dizer que a gente encontrou no banco, né? A gente já encontrou alguns contatos no banco. Então qualquer coisa que seja diferente de zero, qualquer quantidade de linhas que seja diferente de zero, quer dizer que encontrou contato no banco. E se encontrou contatos no banco, o que eu vou fazer? Eu estou usando o for hash aqui. For hash é um for, né? Então para cada contatos encontrado no banco, eu estou jogando o valor desse contato, né? Então para cada linha de contatos encontrado no banco, a gente está jogando para dentro de uma array contato, e eu estou mandando escrever na tela depois essa array contato. Então o que tem dentro dessa array contato? Dentro dessa array contato, a gente possui nome, possui telefone, possui um ID também, só que o ID eu não quero pegar aqui. Então ela retornou uma matriz contato, e para cada linha dessa matriz contato eu estou pegando, então estou transformando ela numa array, né, que é uma única linha. Eu tenho um nome e eu tenho um telefone. Deixa eu exemplificar melhor isso aqui. Quando a gente consultou o banco aqui, ele me retornou, então, a partir daquele comando, ele me retorna o seguinte: ele me retorna uma matriz, né, contendo linhas e colunas, ok? Então, quando a gente cai no for hash lá, isso aqui são todos os meus contatos. Então, para cada contato retornado do banco, ele pega o contato que encontrou a linha do contato, joga para dentro daquela variável contato, e dentro dessa variável contato, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente isso aqui, ó, nome e o telefone. Então, para cada contato eu tenho o nome e o telefone do contato, que é o que o for vai trabalhar com isso. Então, para cada contato, né, que seria a minha matriz inteira de contato, eu pego uma linha só desse contato, sendo que numa linha desse contato eu possuo o nome e o telefone. Vou dar um Ctrl S aqui, a gente vai verificar já que a nossa agenda já está funcionando. Aqui MySQL. Ok, então os dois contatos que a gente adicionou já está aqui. Vou adicionar mais um contato aqui. Marcos. Vou inventar um telefone qualquer para ele aqui. E eu vou adicionar. Adicionado aos contatos, automaticamente ele está aparecendo aqui. Se eu quiser filtrar, por exemplo, eu quero filtrar por José, né, por qualquer palavra do nome que tenha J-O. Só tem um José aqui. Eu quero filtrar por E, qualquer nome que tiver E, ele vai filtrar. Então, dentro de E a gente tem Eliton, tem José, que tem E no nome. Se eu não quiser filtrar por nenhum, consultar todos, ele consultou todos para mim, não filtrou por ninguém. Bom, nessa aula eu vou finalizar ela por aqui, né? A gente trabalhou com uma SQL nessa aula. Na próxima aula a gente vai fazer a mesma abordagem, só que a gente vai trabalhar com um PDO, ok? Então até mais, até a nossa próxima aula aí.